Uma boa noite! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. E depois de uma semana fora, depois de tanto tempo, aí estamos de volta para mais um Bora Ler a Bíblia. Neste dia 2 de maio de 2022, 8h30 da manhã, segundona, onde nós vamos ler e estudar Levítico capítulo 19. Portanto, já vão pegando as Bíblias de vocês, vão abrindo no livro de Levítico capítulo 19 e vamos já nos ajeitando, vão pegando suas canetas, vão pegando sua régua para grifar, sua canetinha, vai pegando aí, enfim, o que você for preciso para estudar comigo hoje. Então, Levítico capítulo 19. Antes de fazermos a oração aqui para o início do estudo de hoje, queria já dizer, né, que, realmente eu fiquei aí uma semana fora, cara. Uma semana fora, foi uma semana de bênção, foi uma semana muito boa, porque estávamos eu e o pastor Rafa Viana no colégio Adventista, no IASP ou NASP de Hortolândia, onde tivemos uma semana de oração abençoada. Foi uma semana muito legal. E por isso que a gente eu não consegui estar aqui com vocês todos os dias à noite, porque nos dias à noite também estava cheio de programação, a gente saía para comer, a gente ia para fazer outras coisas, então não deu para fazer na semana passada. Mas eu espero que vocês não tenham deixado de ler a Bíblia simplesmente porque eu não estava lendo aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham lido aí todos os dias. Se vocês seguiram o cronograma certinho de um capítulo por dia, desde quando começamos ali, desde quando eu deixei semana passada, hoje então vamos para Levítico capítulo 19. Então vamos fazer uma oração e aí nós começamos a leitura do capítulo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos, Pai, porque essa semana que se passou foi uma semana abençoada, uma semana de oração, onde pude falar para diversas pessoas e, se for da Sua vontade, que as mensagens compartilhadas possam ter impactado diversas vidas ali, mudado um pouco a percepção de algumas pessoas. E agora, Pai, estamos aqui mais uma vez, de volta para o Bora Ler a Bíblia, depois de uma semana de pausa, onde nós vamos ler e estudar o livro de Levítico, capítulo 19. Para isso pedimos, Pai, que o Senhor nos envie seu Santo Espírito para nos dar a sabedoria que a gente precisa, para a gente compreender tudo o que a gente vai ler e estudar aqui. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Muito bem, gente. Abram aí se vocês não abriram ainda, então. Levítico capítulo 19. Passamos aí alguns dias aí, mas na minha ausência tivemos várias leis. Purificação da lepra, a lei sobre a lepra, a lei sobre mofo, a lei sobre a purificação da lepra, a lei sobre a purificação do mofo, impurezas, dia da expiação, proibições de comer carne, relações sexuais ilícitas. E hoje vamos para diversas leis. Essas diversas leis aqui são leis gerais, aqui no capítulo 19. Então nós vamos estudar diversas leis, inclusive agora aqui no começo. Nós vamos reler ali, e vocês vão ver alguns ecos, na verdade vários ecos, dos 10 mandamentos, do decálogo que foi dado. Então, sem mais demoras, eu vou começar a ler aqui então capítulo 19, e conforme for aparecendo algumas coisas, eu vou fazendo comentários. Então, capítulo 19 de Levítico, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Santidade aqui significa não ser perfeito igual Deus é perfeito. Santidade aqui é ser separado, fazer coisas que separam as pessoas comuns
das pessoas seguidoras de Cristo. Então aqui já começa com um chamado. Sejam santos, sejam diferentes, sejam separados, assim como eu sou santo, assim como eu sou diferente. Agora começa, verso 3. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui é interessante que quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, honre teu pai e a tua mãe. E agora aqui inverte, respeite a sua mãe e o seu pai. Para ver que o respeito aqui não tem diferença. Pai e mãe, pé de igualdade, não tem diferença. Verso 4, ele fala também de guardar os sábados. Muito interessante. Então a gente vê aqui o quarto e o quinto mandamento. Verso 4, não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vão percebendo que tem ecos dos 10 mandamentos. Verso 5, quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido até o terceiro dia. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Verso 8, quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque o profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, olha que interessante, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Por quê? Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui a gente vê o plano de Deus para, inclusive, contemplar os que não tinham nada, os que eram pobres, que eram miseráveis, que não tinham o que comer. Então, Deus dá até essa instrução. Olha, não colham até os cantinhos da sua plantação. Deixa os cantinhos lá. E se você for na tua vinha, não precisa passar 2 vezes para colher toda a uva. Deixa o que sobrar para os pobres e para os estrangeiros. Por favor. Porque eu sou o Senhor. E vocês vão ver a repetição direta. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Deus falando assim, vocês façam isso porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Verso 11, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Verso 13, não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Ou seja, não engane, cara, não dê para trás, não passe a perna, não deixe pessoas esperando. Se você estiver devendo, não espere para você pagar. Pague quem você deve. É o que ele está falando aqui. Verso 14, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Ou seja, imparcialidade no julgamento. Questões judiciais, não é porque o cara é pobre, porque o cara é rico, eu vou favorecer um ou vou favorecer outro. É para ser imparcial. Não espalhem, verso 16, calúnias entre o seu povo. O que é calúnia? Fofoca. Não façam fofoca. Isso daí, para os fofoqueiros de plantão, tem gente que se orgulha, né, de fofocar, tem gente que se orgulha de falar mal da vida alheia, né? Calúnia aqui é falar mal da vida alheia, falar mal do outro, espalhar esse tipo de fofocas difamatórias, né? Não, não e não. Isso a gente vê lá também, lá na frente, Jesus falando da mesma coisa. Não se levantem contra a vida do seu próximo, ou seja, não mate ninguém. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Aqui é muito interessante que ele fala, não guarde um ódio contra o seu irmão no coração. Porque muitas vezes a pessoa está ali ó, com a cara plena, o rostinho tranquilo e no coração ardendo de ódio. E Deus lê o coração. Deus sabe o que vai no seu coração. Por isso que ele fala, não guarde ódio do seu irmão no seu coração. Porque eu leio, eu sei de tudo que você está passando. Verso 18, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Verso 19, obedeçam às minhas leis.
Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecidos. Aqui eu não faço ideia qual é o princípio por trás disso aqui. Se alguém tiver alguma luz aí, alguma coisa, eu fui procurar todas umas explicações bem chinfrinhas, umas explicações bem safadas. Principalmente nesse de não usar roupa feita com dois tipos de tecidos. Não faço ideia do porquê. Verso 20. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Em outras palavras, lembre-se que nesse contexto aqui, a escravidão, como eu já expliquei, era socialmente aceita, principalmente por pessoas que eram extremamente pobres, tinham dívidas enormes e elas se vendiam para pagar a dívida. Então elas se faziam muitas vezes escravas, enfim. Aqui, por exemplo, o caso aqui que está explicando é, se eu vendi, por exemplo, eu sou dono de uma escrava, vendi para um outro cara, e esse cara ainda não veio levar ela para ele, e eu me deito com ela, ou seja, eu faço sexo com ela, é errado. E aqui tem todo o que tem que ser feito, o sacrifício tem que ser feito, todo o ritual tem que ser feito para ele pedir perdão por esse pecado. Verso 23. Quando vocês entrarem, aqui é muito interessante, quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Você não pode comer. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Olha que interessante, Deus provando o ser humano aqui na dependência de Deus. Mesmo você não podendo comer as frutas ali por 4 anos, você tinha que confiar em Deus que Deus iria prover. No 5º ano, falou que a colheita ainda aumentaria. Agora aqui do verso 26 até o verso 32, mais ou menos, parece que é uma seção que é justamente para diferenciar o povo de Israel, o povo que estava peregrino, com os povos pagãos e costumes dos povos pagãos que eles já estavam entrando em contato. Diferenciação entre o povo de Israel e os povos pagãos. Olha só, verso 26. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria, muito comum dos povos pagãos ali ao redor. Não cortem os cabelos do lado da cabeça, nem aparem as pontas das barbas. Também eu fui pesquisar e era costume dos povos pagãos, na adoração dos deuses deles, eles raparem aqui do lado, cortarem aqui do lado os cabelos e aparar as pontas das barbas, ou seja, dar aquela forma meio que pontiaguda para as barbas. E isso era feito cerimonialmente em adoração a deuses pagãos. Por isso que não podia ali Deus instruir para eles não cortarem a ponta da barba, para eles não serem confundidos com pagãos, pessoas que estavam adorando outros tipos de deuses. Era essa diferenciação que era necessária, porque eles estavam vagando pelo deserto, entrando em contato com vários povos. Todos que olhassem, eu já expliquei isso lá atrás também, todos que olhassem para o povo de Israel passando, saberiam que eles eram diferentes, que não era qualquer povo. Eles saberiam porque eles já tinham ouvido falar de um povo que tinha saído do Egito, Deus tinha feito os milagres e tudo mais. Então os povos pagãos, os outros povos iriam olhar para essa galera, o povo de Israel, falar assim, são eles são diferenciados por isso. Verso 28, mesmo princípio. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Novamente, cortes para os mortos e tatuagens, todos tinham funções aqui ritualísticas, pagãs. Então, não poderia também, justamente para eles não serem confundidos com povos ali em volta. Ninguém desonre a sua filha, tornando uma prostituta. Senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Era costume também de pessoas que tinham pouco dinheiro, pobres, estavam devendo, o quê? Faziam a filha se prostituir,
vendiam elas ou faziam elas se prostituir para poder pagar a dívida. Verso 30, guarda os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Verso 31, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Outra grande aqui, mandamento, a gente vê bastante, a gente viu já no verso 26, para não praticar adivinhação nem feitiçaria. E aqui a gente vê de novo, não recorrer aos médiuns e nem quem consulta espíritos, porque vão ser contaminados por eles. Aqui também era uma proibição expressa, não consultar os mortos. Verso 32, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Para você não só honrar pai e mãe, agora aqui é para você honrar os mais velhos, você honrar os anciãos, não faltar com respeito com eles. Verso 33, quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Ame-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Normalmente, essa discriminação não poderia acontecer com alguém que fosse só porque não era de Israel. Quem dera se tivessem seguido isso, né? Desde sempre, porque depois a gente vê a história como os judeus eles viram um povo extremamente xenofóbico, que não aceitava qualquer outro povo. A gente vê que na época de Jesus, como os judeus eram assim muito xenófobos. Então, assim, já era um mandamento e que o povo judeu ali, ao longo dos anos, infelizmente, foi para o outro extremo. Verso 35, estamos finalizando. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Entra de novo no princípio lá de não passar ninguém para trás. Não enganem o seu próximo, não mintam para o seu próximo. E verso 37, obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Então aqui no final ele faz esse chamado para ser obedecido, para obedecer a lei e para praticar toda ela, colocar ela em prática. E assim nós terminamos o capítulo 19. Foi um capítulo rapidinho, capítulo de 37 versículos, mas então terminamos o capítulo de hoje. Muito bom. Vamos finalizar então com uma oração e aí a gente termina a transmissão do dia de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos, Pai, porque estamos de volta, aqui juntos, reunidos para ler a sua palavra. Estamos aqui no Clubhouse, estamos no Instagram, estamos aqui no Spotify e também aqui no YouTube, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos disponibiliza esses meios para pregar o seu nome, entre tantos outros meios que existem, Pai. E agradecemos porque estamos aqui, tirando um tempo do nosso dia, Pai, para meditarmos na Tua palavra e estudarmos ela, Pai. Que a gente possa colocar, Pai, os princípios aqui que estão contidos na nossa vida, Pai. Essa santificação, Pai, que o Senhor pedia para o povo, que nós possamos buscar essa santificação hoje, essa separação, Pai. O Senhor já nos santificou, que agora possamos, Pai, agir como pessoas separadas por Ti. Que quando as pessoas nos olharem, Pai, elas não olhem a nós mesmos, que elas enxerguem a Ti, que nós possamos refletir o Teu caráter para onde quer que nós fomos, Pai. Que as pessoas nos enxerguem a Sua luz refletida em nós. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão aqui acompanhando o Bora Ler a Bíblia, seja ao vivo, seja a gravação, seja aqui com todas as famílias que estão representadas. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, Pai. E que o Senhor nos dê uma ótima noite de descanso, por amor do Seu nome que nós oramos. Amém. Valeu, gente! Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, seja aqui no Clubhouse, seja aqui no Instagram, seja vocês ouvindo aqui no nosso podcast no Spotify ou vendo aqui no nosso canal no YouTube. Se é a primeira vez que você está entrando, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã,
todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Levítico 19, amanhã será Levíticos 20 e assim por diante. Então, se é a primeira vez que você está ouvindo aqui, que você está vendo e queira participar com a gente, me adicione aqui como seu contato aqui no Clubhouse, me adiciona como seu contato aqui no Instagram, fale para as outras pessoas do projeto, ative o meu sino de notificações do meu perfil para você ser notificada toda vez que eu iniciar a sala, iniciar a live, e aí estaremos participando aqui juntos ao vivo. Caso você perca ao vivo, nós temos aqui o nosso canal no Spotify, que eu faço o upload todos os dias, e o nosso canal do YouTube também, o qual faço o upload todos os dias, para nós não perdermos um dia sequer do estudo da Bíblia. E nos dias que eu não fizer, eu espero que vocês estejam lendo sem a minha presença, porque a grande intenção é que vocês desenvolvam o hábito do estudo da palavra por si mesmos, não dependam de mim para vocês estudarem. Quando eu entro, obviamente, quero que estejam todos juntos, mas no dia que eu entrar, que vocês estudem, mantenham aí o ritmo do estudo diário. Beleza, gente? É isso. Um grande beijo, um abraço para vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã, com Bora Ler a Bíblia, Levítico capítulo 20. Beleza, gente? Um grande beijo, um abraço. Até amanhã. Valeus e falou!